Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus. Querido e poderoso Pai, diante de Ti estou, Senhor, fazendo esta gravação. Espero que você, meu Pai, dirija meus passos e ajude a fazer esta gravação, Senhor, para ajudar a Tuas ovelhas que precisam, Senhor, de ouvir a Tua palavra assim como ela é. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos irmãos, o tema de nossa mensagem é este: 6 doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. Vou repetir. 6 doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. Tomarei com base para falar esta mensagem, Romano 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E também livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia. Queridos irmãos, não vou fazer menção dos 2 livros que eu estou doando aos irmãos. Os irmãos já sabem, eu estou doando 2 livros aos irmãos. Só é procurar recorrer à descrição do vídeo e você vai encontrar os 2 itens dos 2 livros. Do princípio ao fim da criação, que é o primeiro livro, e o segundo, 3 tempos de Jesus. Peço, se você está chegando agora no meu canal, se inscreva no meu canal e procure compartilhar este vídeo para seus irmãos e amigos. Aleluia. Seis doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. Estão vivendo à luz, ou seja, estão vivendo no limiar do arrebatamento da igreja e precisamos estar prontos, preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus está tirando a sua igreja a qualquer hora e é justo eu, você, nós cristãos que aguardamos o arrebatamento da igreja viver preparados para esse momento. Glória a Jesus. Vamos para a primeira doutrina. Sem nenhuma delongas, para ganharmos tempo. Vamos para a primeira doutrina. Jesus, homem e Deus no mesmo tempo. Aleluia. Essa doutrina, este ensinamento, à luz das Escrituras Sagradas, é herética. À luz das Escrituras Sagradas, esse ensinamento
Jesus em um só tempo, homem e Deus, é herética. Não tem base bíblica, essa doutrina é antibíblica, esse ensinamento é antibíblico, infelizmente alastrou-se e está no seio da igreja. Interpretação errada. Escute o livro de João Evangelista, capítulo 1, versículo 14. Veja como é que está escrito. Sem nenhuma sombra de dúvida. Veja como é que está escrito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui não merece contestação. Aqui não, neste versículo não. E o Verbo se fez carne. Você que acha? Qual a contradição que existe aí? E o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, se fez carne. Todo verbo, está dizendo que foi o verbo completo. Jesus Cristo todo, completamente. Sem ficar de lado nenhuma parte dele. Uma parte como Deus, outra parte como homem, como carne. Não dá margem, este versículo não dá margem a ninguém crer que Jesus, em sua vida humana, era homem e Deus. Este versículo mostra claramente, detalhadamente, categoricamente, que Jesus, em sua vida humana, era unicamente homem. Homem. E o Verbo se fez carne. E agora? Qual a sua saída? Qual arrumadinho para dizer que ele era homem também? Era Deus. Era carne e espírito. Carne, homem. Espírito, Deus. Qual arrumadinho que você vai encontrar? Agora veja Filipenses. Aos Filipenses 4:11. Aos Filipenses aos Filipenses 2:6-8. Aos Filipenses capítulo 2, versículos 6-8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quando ele estava no seio do Pai, antes de vir ao mundo, na sua vida pré-encarnada, na sua pré-encarnação, igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Todo verbo era em forma de Deus e humilhou-se, ficou semelhante aos homens, não semelhante ao Pai, não semelhante a Deus, não a parte espiritual. Ficou semelhante aos homens. Se ele ficou semelhante aos homens, aí eu pergunto a você, você é uma parte homem, é uma parte de Deus? Ou você é uma parte carne, outra parte espírito? Ficou semelhante a mim e a você. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus morre, mas ele foi até a morte de cruz. Então, ele era homem completo. Quer ter uma informação melhor a respeito dessa doutrina bíblica, que Jesus em sua vida humana era unicamente homem? Baixe o meu livro intitulado Os Três Tempos de Jesus. E veja o segundo capítulo. Veja o segundo capítulo desse livro. Você vai ver categoricamente, biblicamente, que Jesus, na terra, como homem, era só homem. Baixa o livro. Estuda o livro. 6 doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. Vamos para o segundo. Segunda doutrina. Agradecimento a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:8, dai graça a Deus por tudo. Porque esta é a vontade de Deus. Em toda a Bíblia você vai encontrar 101 vezes a palavra agradecer. 101 vezes você vai encontrar em toda a Bíblia a palavra agradecer. Não posso demorar muito em cada doutrina, cada item, porque o tempo passa ligeiro. Só é 35 minutos nossa mensagem. Você não encontra nessas vezes nenhuma delas dizendo que devemos agradecer a Deus por tudo que acontece conosco. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma vez, dentro dessas 101 vezes, você não vai encontrar nenhum versículo, nenhuma vez dizendo que devemos agradecer a Deus por tudo que acontece com a gente. Não. Porque se tudo que acontecesse com a gente, nós fôssemos agradecer a Deus, o que seria de mim e de você? Quando o filho se desviasse, caísse nas drogas, na prostituição, no roubo, no assalto, no lesbianismo e outros pecados iguais. Piores e piores. Ou então, atropelado por um carro e morresse debaixo de um carro. Você teria que agradecer a Deus. Estava certo isso? Você agradecer a Deus por essa miséria acontecer com a família sua, com um filho seu, ou com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu pai, ou com sua mãe? Se fosse para agradecer a Deus por tudo que acontecesse com a gente, seria tudo isso. Mas não é. Agradecer a Deus é por tudo quanto Deus faz comigo e com você.
Porque tudo quanto Deus faz com a gente é bom, é para o nosso bem. Terceira doutrina, a unção com azeite. Tiago 5, 14 e 15. Se dentro de vós algum estiver doente, veja como é que diz. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. O que seria se você, porque o ensinamento que nós aprendemos é que eu como pastor, você como pastor, só podemos ungir um doente se ele pedir a unção. Foi como eu aprendi e você aprendeu. Eu estou aqui, não estou me opondo ao sistema de igreja de ninguém, de nenhuma igreja. Eu estou aqui apresentando a doutrina correta bíblica. É o meu lema. O que seria de um doente, um crente doente que fosse atropelado e ficasse em estado de coma? Ou adoecesse qualquer doença e ele ficasse em estado de coma, sem poder falar. Você ia deixar ele morrer? Porque não pediu unção? Então esse pensamento está errado. Quando o Tiago disse, está alguém de vós doente, chama os presbíteros, ele não se dirigiu ao ministério não, ele não está falando ao ministério da igreja. Ele não está dando essa doutrina ao ministério não, dizendo você só deve ungir se um doente lhe pedir a unção, viu? Viu, pastor? Viu, presbítero? Não. Ele está se referindo à comunidade evangélica. Ele está se dirigindo à membresia da igreja. Ele se dirigiu à membresia. Está entre vós algum doente, membresia da igreja. Chame os presbíteros. Se aqui não for uma doutrina, ele ordenando que o ministério da igreja só deveria ungir o doente se o doente pedisse a unção. Não, senhor. Veja o teor da mensagem. Está alguém de vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Ele se dirigiu à membresia da igreja, aconselhando, ensinando aos irmãos que quando alguns deles adoecessem, chamasse o ministério, um do ministério, para ungí-lo. E que não foi doutrina para o ministério, não. Que só deveria ungir um doente se o doente pedisse a unção. De maneira nenhuma. Este tema, este estudo, ou seja, esta mensagem, o tema dela é 6 doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. E além disso, do que eu já falei, em Marcos capítulo 6, versículo 13, escute. Marcos capítulo 6, versículo 13. E expulsava muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Os discípulos, evangelizando, operando todo tipo de milagre, inclusive expulsava muitos demônios e ungiam muitos enfermos com azeite. Veja-se, aqui está dizendo que os doentes pediam unção aos discípulos. Se eles só ungiam esses doentes porque os doentes pediram
unção a eles. Você não encontra. Você não encontra aqui nenhum pedindo unção, presbítero, aos apóstolos. Eles aqui ungiram eles sem eles pedirem unção. Porque eles não sabiam nem o que era isso ainda. Nem a igreja estava formada. Porque se fosse real, essa doutrina, como nós aprendemos, estaria existindo contradição bíblica sobre a unção com azeite. E na Bíblia não há contradição. Nós é que interpretamos errado. Aleluia. Os apóstolos ungindo os doentes sem eles pedirem unção. Porque eles nem sabiam ainda. Era uma doutrina que Deus ainda ia colocar no seio da igreja quando a igreja surgisse. Seis doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Bênçãos, terceira, ou seja, quarta, bênçãos apostólicas. Bênçãos apostólicas. A bênção apostólica, não estou me opondo ao sistema de nenhuma igreja. Eu respeito a igreja da qual faço parte, sou membro, sou pastor. Tem o seu sistema e eu respeito. Eu respeito com todo amor e carinho. Não estou me opondo ao sistema de nenhuma igreja. Eu estou apenas apresentando as doutrinas à luz das Escrituras Sagradas. Que este é um dos objetivos do meu canal. Preparar as ovelhas de Deus para o arrebatamento da igreja e aprovar doutrinas bíblicas. Defender as doutrinas bíblicas. Estou aqui mostrando, defendendo a verdadeira doutrina. Não estou me opondo ao sistema de igreja de ninguém. Não me entenda assim, não me leve para isso. Deus me guarde. Eu respeito. Estou aqui mostrando o ensinamento correto da palavra do Senhor. Bênçãos apostólicas. Biblicamente, a bênção apostólica é uma doutrina. É uma doutrina bíblica, como as demais outras. E por ela ser uma doutrina bíblica, se torna a palavra de Deus. Por ser a palavra de Deus, em Romanos 15:4, está escrito que tudo quanto ficou escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, tudo que se acha escrito, ficou escrito para o nosso ensinamento, para o nosso bem, para nos ensinar, para nos guiar até o céu. Então, é uma doutrina bíblica. Se a doutrina bíblica é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela se estende a todos nós. Além disso, em 2 Timóteo 3,16, diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, etc. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bênçãos apostólicas não é apenas uma coisa à parte, que só possa ser ministrada, falada por um ministro. Estou mostrando a realidade bíblica. Não estou me opondo ao sistema de igreja de ninguém. Estou mostrando a realidade bíblica. Toda a escritura divinamente inspirada. Então, todas as bênçãos apostólicas
se constitui a palavra de Deus e foi inspirada por Deus para preparar o povo de Deus. Veja como é que fala. Segunda carta aos Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada, toda de Gênesis a Apocalipse, inclusive todas as bênçãos apostólicas escritas no Novo Testamento, nas cartas. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensinar. Para redarguir. Para corrigir. Para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Você não vai encontrar em nenhuma citação apostólica, nenhuma bênção apostólica, Deus privando ela para ser pronunciada por qualquer membro, por qualquer obreiro. Porque se constitui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é para todos. Sem discriminação e distinção de gente. Não é uma doutrina privada, só para ser pronunciada por ministro. Não tem. Se as igrejas mantêm esse sistema, não tem problema, é o sistema da igreja. Adota esse modo, vamos respeitar. Vamos respeitar com todo amor e dedicação. Hein? Não estou me opondo ao sistema de igreja. Não, eu estou mostrando a doutrina bíblica como ela funciona de acordo com a palavra do Senhor. Você não vai encontrar a Bíblia privando outros obreiros em geral pronunciar a bênção apostólica. Você não vai encontrar. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para todos nós. Temos direito à palavra do Senhor. Quinto, doutrina, o divórcio. O divórcio. O divórcio é muito importante. Existem muitos pensamentos e sistemas, e seja modo de agir, de crer, sobre o divórcio. Mas de acordo com a palavra do Senhor, vou ler Romanos 15:4 novamente. Veja como está escrito. Porque tudo que dantes foi escrito, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O divórcio consta na Bíblia. Consta na palavra de Deus. Não é uma coisa à parte das Escrituras. Ela está inserida, é a palavra de Deus. Está inserida nas demais doutrinas. Está ligada. Tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensinamento. A doutrina do divórcio é a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus não tem valor? É uma parte tem valor, outra parte não? Ou aqui tem valor essa palavra de Deus, aqui também aqui é a palavra de Deus, mas não tem valor, porque trata disso assim? A palavra de Deus é uma só, o valor é um só. Segunda Timóteo 3:16, 17. Vamos lá novamente.
toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Quando toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, o divórcio está incluído. A doutrina do divórcio está incluído. Toda escritura divinamente inspirada está incluída a doutrina do divórcio. Foi inspirado. Se constitui a palavra de Deus. Será que não tem valor? Porque para algumas igrejas o divórcio não tem valor. Para algumas igrejas não tem valor. Mas biblicamente se constitui a palavra de Deus. Foi inspirado. Por que não tem valor? E proveitosa, inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. O divórcio está incluído. Não é um ensinamento à parte, não, da Escritura, não. Faz parte das Escrituras Sagradas. E por que não tem valor? Aleluia. Sexta doutrina. O tema é 6 doutrinas observadas à luz das Escrituras Sagradas. É porque nós não temos condição de mais se aprofundar nessas doutrinas, porque o tempo não dá. Discriminação evangélica. Discriminação evangélica. Quando eu digo discriminação evangélica, estou me referindo a ministério, às denominações evangélicas. O meu irmão só tem valor para mim se ele for membro, permanecer na igreja que eu sou membro, que eu faço parte. Se ele sair da igreja que eu faço parte e ir para outra, eu considero ele como um desviado. Está certo isso? Tem base bíblica? Cuidado você tentar nesse caminho, viu? Cuidado. Julgando teu irmão. Por que tu julga teu irmão? Está escrito em Romanos capítulo 10. Discriminação evangélica. Deus só tem uma igreja, meu filho. É uma só. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma. Aleluia. Uma. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Um só corpo. Jesus só tem um corpo, que é uma igreja, que é o corpo dele. Aqui está falando da igreja como corpo de Cristo. Formando um só corpo, que é uma só igreja. Deus não tem 2 igrejas. Deus não tem 3 igrejas. Só tem uma igreja, que é o seu corpo. Ainda você vai encontrar, tem muitas citações comprovando esse sistema, essa doutrina. 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, 22 a 23, Colossenses 1, 24. Vamos ler Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo,
que é a igreja. Não é os seus corpos, o seu corpo, que é a igreja. Ele só tem uma igreja e essa igreja é um corpo de Cristo. Ele só tem um corpo. Assim como eu tenho um corpo, só um, você tem um só corpo, Cristo só tem um corpo que é uma igreja, que é a sua igreja. E por que você discrimina seu irmão? Porque saiu da igreja que faz parte, que você faz parte, e foi para outro ministério. Por quê? Qual foi a outra igreja que ele foi? Ele mudou de denominação de ministério, mas a igreja é uma só. Aleluia. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Devemos estar de acordo e viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque o arrebatamento está chegando. E quem não estiver de acordo, vivendo de acordo, este livro ficará para a grande tribulação. Tenhamos cuidado. Amém. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o ressoar da última trombeta.